Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez em mais essa semana dos nossos estudos em Abacuque. E hoje nós vamos adentrar ainda mais o segundo capítulo. Na semana passada nós começamos a desbravar os primeiros versos do segundo capítulo e hoje nós vamos adentrar ainda mais e descobrir quais são as verdades ou os ensinamentos, dados pelo Senhor para nós nesse texto. Mas antes, meus irmãos, de começarmos o nosso estudo, como sempre, vamos orar ao Senhor. Então você aí da sua casa, juntamente comigo, curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Amém? Santíssimo Deus, amado Pai, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos auxilie nesse momento. Nos auxilie, ó Deus, nos permitindo compreender mais de Ti, Senhor, mais da Tua palavra. Nos ajuda, Deus. É assim que nós choramos e bendizemos a Ti em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? E agora que já oramos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Abacuque. Abra comigo lá em Abacuque, capítulo 2. E assim que você achar o livro de Abacuque e abrir no capítulo 2, direcione o seu olhar até o verso de número 6. Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 6. Nós vamos ler do verso 6 até o verso número 8, meus irmãos. E a partir do verso 6 diz o seguinte: não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te amam de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojastes a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão. A ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Esse é o nosso texto no qual vamos estudar hoje, meus irmãos. Nós já fizemos alguns resumos, mas para você que talvez esteja hoje, esteja nos acompanhando a partir desse texto, nós estamos fazendo um estudo dentro do livro de Abacuque, onde o capítulo 1 se inicia com o clamor contra a violência do profeta Abacuque e em seguida ele ouve a resposta do Senhor. Abacuque acredita que ele está clamando e parece que o Senhor não está ouvindo, mas o Senhor lhe responde bravamente. O Senhor lhe de pronto lhe responde. E nós também vimos que Abacuque novamente lança seu clamor ao Senhor, mas só que dessa vez ele se põe a esperar pela resposta do Senhor. Isso foi o que nós vimos nos versos de 1 a 5. Que nós estudamos semana passada. E hoje nós vamos adentrar ainda mais, porque nós devemos lembrar que depois que o Senhor, depois que Abacuque, o profeta Abacuque, clamou ao Senhor, Deus respondeu. E Deus respondeu dizendo que iria castigar aqueles que haviam se levantado contra o seu povo. E aqui, a partir do verso 6, nós vemos a continuação do oráculo do Senhor, da proclamação contra os caldeus, que estarão sendo castigados pelo Senhor. E o que nos é interessante, o povo que Deus levantou para disciplinar o seu povo também será castigado, porque esse povo pecou. Então, esse povo também será alvo da justiça de Deus. Na semana passada, como os irmãos bem sabem, e eu acabei de dizer, nós começamos o segundo capítulo com a segunda resposta de Deus, do verso 1 até o verso 5.
vimos também a majestosa resposta do Senhor, que seria levantado a sua ira contra os soberbos. E nós vimos também, meus irmãos, que além da ira do Senhor que virá sobre os soberbos, há também a majestosa graça do Senhor, pois enquanto os soberbos, os ímpios serão castigados, o justo deverá viver pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Foi isso que nós vimos na semana passada, meus irmãos. E hoje vamos continuar esse estudo a partir do verso 6. E a partir do verso 6, meus irmãos, nós temos aqui aquilo que a maioria dos comentadores ou comentaristas chamam de cântico fúnebre ou canção fúnebre. Por quê? Porque nós temos aqui uma série de ais, de amaldiçoamentos do Senhor. A sua mão será contra os seus inimigos. Agora, nos versos seguintes, que nós lemos, dos 6 até o 9, vemos que o Senhor irá continuar com a sua proclamação, o que alguns chamam de cântico fúnebre, sobre os inimigos de Deus. Vemos também que por meio dos ais, os ais, como eu disse, os ais amaldiçoadores, algo que é comum, e que podemos ver durante o período do Antigo Testamento. Você pode ver aí, como é em casa, 1 Reis, capítulo 3, verso 20, Jeremias 22, verso 18, Jeremias 34, verso 5, Jeremias 48, verso 1, os ais de proclamação do decreto do Senhor ou da sua pronta resposta contra o pecado, é algo comum no agir de Deus. Por isso, poderíamos aqui facilmente substituir o ai por maldito, da mesma forma que utilizamos na bem-aventurança, felizes, o ai aqui pode ser traduzido também como maldito ou amaldiçoado, pois essa é a intenção verdadeira do texto. O Senhor está proclamando uma maldição contra os ímpios. Lembramos também que citamos mais uma vez aqui o Dr. Martin Lloyd-Jones, que diz que os 5 ais que nós vemos ao longo desse capítulo, ou veremos ao longo desse capítulo, expressam bem a verdade, não só com respeito aos caldeus, mas como um princípio universal da história. Tudo o que é mal está sob o juízo de Deus. Os maus podem triunfar por algum tempo, mas sua sentença está selada. Veja que palavra tão forte do Dr. Martin Lloyd-Jones. Esses 5 ainda, falando sobre os 5 ais, são apresentados de maneira simétrica com 5 estrofes. E por isso vamos nos dedicar ao longo dessas semanas sobre essas 5 estrofes a partir dessa semana. Então, hoje nós começaremos com a primeira estrofe, que é o texto que nós lemos do verso 6 até o verso 9, e ao longo das semanas estaremos analisando cada ai, cada proclamação do Senhor. No verso 6, meus irmãos, agora sim, adentrando ao nosso texto, vemos que os ais são ações de Deus contra os soberbos. Aquilo que nós vimos nos versos anteriores, o Senhor agiria contra os soberbos. E aqui está, de fato, quais serão as ações de Deus contra estes soberbos, que aqui são representados pelos caldeus, e também para aqueles que pecaram dentro do povo, e todo aquele que pecar contra o Senhor, todo aquele que viver uma vida ímpia, este terá sobre si todas essas amarguras. Elas, como diz, são ações do Senhor contra as nações ímpias. E por isso, aqui no verso 6, Deus inicia através do seu profeta dizendo que será levantado um provérbio zombador, um cântico de zombaria,
Aqueles que haviam maltratado tantas nações, aqueles que haviam humilhado tantos povos, agora seriam motivo de chacota, agora seriam motivo de zombaria entre as outras nações. Né? Entre outras palavras, nós poderíamos dizer que Deus está dizendo que as nações irão olhar para os babilônios e dizer: olha, está vendo? Eles se levantaram contra nosso Deus e agora são uma piada. Essa, de fato, é a resposta do Senhor. Aqueles que se colocaram com altivez, né, com orgulho, agora seriam quebrantados, humilhados e postos em vexame e em vergonha. Né? Em outras palavras, a mão do Senhor pesará tanto contra eles que eles se tornarão motivo de zombaria, de piada, como eu já disse. Né? O ai, aí, o maldito, diz: maldito aquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se encarrega de penhores. Né? O verso 6 nos diz isso. No verso 5, Deus nos comparou os ímpios, né, com uma sepultura aberta, ao qual clama por morte. Né? Então a ganância desses homens era tamanha como uma cova aberta, como uma cova escancarada, onde a própria morte chama pelo desejo de sua satisfação. Né? O comentarista James Warfield Daly diz o seguinte, e abro aspas aqui para ele: os caldeus tinham depósitos enormes de bens roubados e saqueados de pessoas e nações desamparadas durante as guerras expansionistas. A ganância deles não tinha limite. A disposição deles para acumular além do necessário era como uma fome incessável. A ganância dos cananeus era algo que não tinha fim. Eles desejavam mais e mais e mais riquezas e mais poder. Né? Esses homens estão debaixo agora da maldição do Senhor. Aqueles que estavam sendo o chicote do Senhor para disciplinar Judá, agora estariam sendo castigados pelos seus pecados. Eles estavam pecando contra a lei do Senhor. Eles estavam pecando contra o não furtarás, pois eles estavam roubando as nações, tomando aquilo que não lhes pertencia, enriquecendo-se de forma ilícita, tendo vantagens através da corrupção. Este ai aqui, o primeiro ai, está lançando contra todo aquele que obtiver enriquecimento de forma ilícita. Este ai aqui não é só para os cananeus, não só para Judá. Este ai aqui também é para mim e para você, meus irmãos. A maldição do Senhor estará sobre todos aqueles que buscarem riquezas de forma ilícita. Seu aparente benefício e bem-estar são como vapor, são como uma miragem, nos enganam, nos entorpecem, mas na verdade estão nos levando à beira do abismo. A aparente demora de Deus em agir, esse foi o clamor, o primeiro clamor de Abacuque contra Deus, ou sobre Deus. Diz: Deus, eu estou aqui gritando violência, violência, e o Senhor parece estar despreocupado. Não te incomodas, Senhor, com a violência? E, meus irmãos, devemos tomar cuidado, porque de fato para nós pode parecer que os ímpios estão prosperando, e de fato eles estão prosperando, os ímpios estão enriquecendo a cada dia. Meus irmãos, eles continuarão enriquecendo. E deixando bem claro aqui que a riqueza em si mesma não é pecado. Não é pecado você trabalhar, você querer buscar ter uma vida melhor, mas a viver para a riqueza e buscar gananciosamente por meios ilícitos. Meus irmãos,
Sobre aqueles que vivem de tal forma estará a maldição do Senhor. Eles serão considerados como malditos. E, meus irmãos, devemos lembrar que o fato de Deus não estar agindo de pronto contra eles não significa um comodismo do Senhor. E também não significa que o Senhor está aceitando ou se agradando dessa situação. Mas, meus irmãos, o Senhor está agindo. Não devemos achar que o celeste está vendo toda essa ganância, essa situação terrível no mundo e que ele está achando bom. Não, o Senhor não está se agradando da corrupção do mundo. O Senhor não se agrada. Como disse o verso 3, ele se apressa para o fim, não falhará, certamente virá, não tardará a ação do Senhor contra os ímpios. A parte B do verso 6 que nós lemos, ainda fala daqueles a quem a si mesmo se carrega de penhores. A prática do penhor é condenada aqui porque a prática condenada ou efetuada pelos caldeus forçavam as pessoas a venderem tudo. E quando não tinham mais nada, elas eram forçadas a se venderem, para se venderem como escravos. E muitas vezes até a morte, para que a dívida fosse quitada. O A.R. Cabretree diz o seguinte: os penhores são dívidas e impostos que os conquistadores extorquiam dos seus subjugados. Os caldeus não apenas pilhavam as cidades e saqueavam as gentes, como também impunham pesados tributos sobre os povos conquistados. Assim, eles tornavam inviável a vida econômica dos seus súditos. O imperialismo caldeu não só arrastou as nações como peixes indefesos em sua rede, mas também pôs sobre eles povos conquistados e tributos tão pesados que a vida deles se tornou um inferno. Essa era a realidade dos povos que eram conquistados pelos caldeus. Grandes tributos, grandes aquisições, porque eles pilhavam todas as riquezas dos povos conquistados. Eles tomavam todos os valores que contribuíam para a manutenção da economia de cada cidade, e ainda por cima eles cobravam impostos altíssimos. E se o pobre não pudesse pagar, ele deveria se vender ou vender seus filhos como escravos para quitar as suas dívidas. Isso é terrível, terrível, meus irmãos. E a partir do verso 7, o Senhor nos apresenta as consequências para aqueles que se enriquecem de maneira ilícita. O verso 7 diz: não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Veja que texto pesadíssimo, meus irmãos. A terceira lei de Newton afirma, meus irmãos, que toda ação corresponde a uma reação igual de intensidade, mas oposta. Em troca de miúdos, o que Newton, com seus estudos, descobriu foi que toda ação tem uma reação. Mas, meus irmãos, o que Newton demorou tanto a descobrir com seus estudos é aquilo que a Bíblia já afirma há muito tempo. Lá em Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 10, diz o seguinte, meus irmãos, se você puder, abra sua Bíblia aí comigo. Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 10, diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semear para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Como eu disse, o que Newton demorou tanto tempo para descobrir, que toda ação tem uma reação, é aquilo que a Bíblia sempre disse.
Aquilo que você plantar, você colherá. Você não pode esperar viver uma vida corrupta, uma vida de pecados e não colher a ira de Deus. E não colher a resposta do Senhor contra o pecado. Os caldeus despojavam de muitas nações e agora eles serão despojados. Eles buscavam roubar todas as nações que eles dominavam. E agora o texto diz, o texto aqui está bem claro, eles serão despojo. Plantaram a iniquidade e agora colherão todo o mal com o sangue inocente que foi derramado. A paz que regalavam estaria terminada. Os credores estarão à sua porta. De repente, quando eles menos esperarem, estarão batendo a porta, buscando a vingança, buscando a resposta. E meus irmãos, precisamos entender que todo pecado terá sua resposta. Infelizmente, meus irmãos, todo pecado terá sua resposta. Por isso, precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. Todos os dias, meus irmãos, eu e você pecamos. E nossos pecados terão consequências. Por isso, precisamos clamar ao Senhor. Judá praticou violência e foi julgado pela sua violência. A Babilônia espalhou violência e sucumbiu pela violência. A violência não traz segurança. É enganoso buscar proteção sobre as asas da violência e da corrupção, meus irmãos. A paz ou regalar-se, o prazer que o pecado nos proporciona é enganoso. Há mais pesar, há mais consequências do que o prazer do pecado, o prazer momentâneo do pecado pode nos oferecer, meus irmãos. Há uma declaração marxista de que a violência é a parteira da história, como diz o comentarista, é um terrível equívoco. Isantino Gomes Coelho Filho diz que a expressão correta seria: a violência é a coveira da história, pois a consequência da violência, meus irmãos, é mais violência, é morte. Ainda no verso 7 temos a palavra abalar, que no seu original, meus irmãos, hebraico, ainda é um termo mais intenso, que seria melhor traduzido como chacoalhar, um chacoalhar de modo violento. É isso que o Senhor está dizendo que fará com os cananeus. Da mesma forma que eles abalaram e chacoalharam as outras nações, assim como Judá, o Senhor estaria os chacoalhando de maneira violenta. O Senhor estaria os perturbando. A ideia aqui, meus irmãos, é de um vento fortíssimo, do vento que é capaz de derrubar um fruto ainda fora do tempo de ser colhido da árvore. Esse é o vento, esse é o chacoalhar que o Senhor está dizendo. Os caldeus, embora agissem como credores, eram na verdade devedores. Eles cobravam impostos, mas eles estavam devendo, e a sua dívida estaria sendo cobrada, meus irmãos. A dívida dos caldeus, dos babilônios, estaria sendo cobrada pelo Senhor. E como diz o verso 3, não tardará, se apressa, certamente virá. No verso 8, meus irmãos, ainda vemos e lemos: visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Deus aqui diz aos babilônios que eles seriam recompensados pela sua violência. Na mesma proporção com que eles afetaram o povo, eles seriam afetados. Com a mesma violência que eles violentaram as nações, eles seriam violentados. E a ideia aqui, meus irmãos, é dar retribuição de olho por olho e dente por dente. Aquilo que nós vimos lá em Gênesis capítulo 9, verso 6, diz o seguinte: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E aqui, meus irmãos, devemos ter muito cuidado com esse texto. Às vezes nós, um rompante de raiva, queremos usar esse texto para justificar uma vingança. E a ideia desse texto aqui de Gênesis capítulo 9, meus irmãos, não é de vingança. A ideia aqui é da aplicação da justiça de Deus. Deus está tratando
de forma linear a sua justiça. Porque a temática desse texto é que todo aquele que comete um crime, comete um pecado, receberá segundo a reta justiça, segundo a mesma proporção do seu pecado. Então a ideia é que olho por olho, dente por dente, mas não uma ideia de vingança, mas sim um princípio para a justiça de Deus, para que a justiça de Deus se cumpra e cada um receba o seu castigo segundo os seus merecimentos. O Senhor não é injusto no seu julgar. A ira do Senhor é tão justa quanto a sua justiça essencial. Assim como Deus é justo, a sua justiça é justa. Parece paradoxo, parece algo confuso, mas nós precisamos entender que o Senhor não é desleal com as suas ações. O Senhor não se deixa levar por rompantes de raiva, como eu e você fazemos. O Senhor age segundo os seus princípios decretados mesmo antes da eternidade ou na eternidade. Os caldeus não estavam sendo castigados injustamente, mas mediante acusação e comprovação de sua violência para com Deus e para com o povo. Os caldeus aqui não estão sendo castigados por um capricho de Deus, por uma tentativa de dizer que Deus está fazendo uma vontade de povo. Não, o Senhor está os castigando segundo a sua reta justiça. Mas, meus irmãos, o que nós podemos aprender com essa primeira resposta do Senhor, com essa primeira seção dos ais, com esse primeiro ai do Senhor, contra aqueles que se levantam em pecado contra Ele? Em primeiro lugar, meus irmãos, e aqui eu gostaria de deixar três lições que nós podemos aprender com a essência desse estudo. Em primeiro lugar, o caráter santo de Deus exige a justiça retributiva do mal. Em outras palavras, porque Deus é santo, a sua santidade exige uma resposta ao pecado. Porque Deus é santo, Ele responderá ao pecado, uma reação de justiça. Vimos que o impasse do profeta Abacuque, desde o início, era entender como o caráter santo de Deus permitia a prosperidade do mal no mundo. Por isso Deus agora está esclarecendo ao seu profeta. Deus está abrindo para ele as cortinas do futuro e mostrando a consequência da prosperidade dos ímpios. Há um texto que nós podemos relacionar muito bem aqui com essa parte, é o Salmo número 73. O salmista Asaf passa por uma crise de fé. Ele diz no verso 1 do Salmo 73 que os seus pés quase se resvalaram, e ele não consegue compreender como os ímpios prosperam. Ele passou uma vida toda se dedicando ao Senhor, se privando de desejos pecaminosos, se privando de sequer falar coisas que não fossem do agrado do Senhor, e os ímpios continuam enriquecendo-se, engordando-se, como o salmista diz. E, meus irmãos, os versos 17 e 18 do Salmo 73 são fantásticos. Ele diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Meus irmãos, se o Senhor permite que o ímpio prospere, essa prosperidade se transformará em castigo. O Senhor permite que o ímpio prospere para que, através da sua prosperidade, essa prosperidade se transforme em castigo. Porque, meus irmãos, porque Deus é santo, isso implica que Ele agirá com justiça contra o mal. Porque Deus é santo, Ele agirá em favor da justiça, em favor do bem e, em consequência disso, contra a maldade do mundo. A maldade do mundo ela pode prosperar, mas essa prosperidade tem um tempo determinado para acabar.
Em segundo lugar, meus irmãos, o pecado pode parecer vantajoso, mas ao fim ele traz o próprio. Em segundo lugar, meus irmãos, o pecado pode parecer vantajoso, mas ao fim ele traz o opróbrio e a destruição. A prosperidade a qual os ímpios tanto buscam, as riquezas, os montantes, as vantagens. Meus irmãos, na verdade, como diz o salmista, o fim deles, aquilo que o salmista Asaf se atinou lá no verso 17. Aí eu entendi que a consequência disso é que o Senhor está os colocando em lugares escorregadios. A ímpia Babilônia alcançou algumas conquistas econômicas e políticas, se tornando uma potência. Ela juntou nações como peixes em sua rede, roubando-as, extorquindo-as e escravizando-as, e ninguém parecia poder deter o seu avanço conquistador. Os caldeus agiam como truculentos e esmagavam sem piedade povos, porém, o que o texto nos diz é que há um limite, porém, para o prevalecimento do mal. Os irmãos, o mal vai prevalecer, mas a prosperidade do mal tem tempo determinado para acabar. Ela só vai até onde o Senhor determinou, até chegar o dia da retribuição. Quando o ímpio imagina estar no controle da situação e começa a dar a glória ao seu próprio nome, então Deus derruba ele das alturas. É um ditado que nós popularmente dizemos, quanto maior a altura, maior é a queda. E o Senhor, meus irmãos, derrubará aqueles que se acham altivos. O Senhor exaltará os humilhados e abaterá os exaltados. Em terceiro lugar e último, meus irmãos, as vitórias conquistadas com truculência e maldade são, na verdade, pura perda. Aquilo que você busca de maneira ilícita, buscando uma facilidade na vida, buscando se enriquecer de maneira rápida, de maneira desonesta, não se importando com quem esteja na sua frente, fazendo tudo para enriquecer, estando disposto a sacrificar qualquer um e até você mesmo por essa riqueza, na verdade, meus irmãos, é perda. Uma vida dedicada ao enriquecimento pelo enriquecimento, custando, seja por sua falta de moralidade, se enriquecer, não se importando com os meios para isso, isso é uma vida perdida. É uma vida sem a verdadeira avaliação, ou sem o verdadeiro, é uma vida sem o verdadeiro valor. A arrogância babilônica marchava sobre toda a terra, reunindo nações e povos, fazendo todos se dobrarem diante do seu poder econômico e militar. Os caldeus eram irresistíveis, eles eram a sua própria lei, ninguém podia detê-los, nem os corrigir. Eles se achavam os maiorais, adoravam a si mesmos e escarneciam do Deus vivo. Quando estavam, porém, no auge da sua glória, no topo culminante de suas conquistas, Deus os arrancou de lá, Deus os tirou de lá. Infelizmente, meus irmãos, eles não leram Provérbios, capítulo 16, versos 18 e 19, e nós terminaremos com esse texto, que diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Por isso, meus irmãos, precisamos hoje buscar o perdão do Senhor. O Senhor retribuirá toda a maldade desse mundo. Aqueles que se acham que estão desapercebidos nos seus pecados ou nas suas corrupções e acham que nunca ninguém vai descobrir o seu pecado, meus irmãos, eu vos digo, esses estão totalmente enganados.
Eles não se lembram que o Senhor está observando todas as coisas, que o Senhor está atento a tudo e a todos. E o Senhor, por sua santidade, retribuirá o pecado. O Senhor não deixará que o mal prospere por muito tempo. E o Senhor mostrará que toda a conquista adquirida de maneira ilícita, todo pecado, todo ganho, toda riqueza de forma ilícita, essa será a perda. E não importa o quanto de dinheiro você possa ter. Nós temos uma noção pecaminosa de dizer que os ricos não serão presos, porque os ricos podem comprar a sua liberdade. Mas, meus irmãos, a Deus ninguém compra. Ainda que os homens possam comprar juízes, delegados, promotores, políticos, eles não podem comprar Deus. Eles não podem subornar o Senhor, porque eles não têm nada que seja valioso para o Senhor. E o fim deles, meus irmãos, a morada última destes será o inferno. Ai de nós, meus irmãos, ai de nós, pois se não buscarmos o Senhor, se não buscarmos o seu perdão e a sua misericórdia, estaremos também debaixo dessa maldição. Por isso, meus irmãos, busque o Senhor, arrependa-se do seu pecado, abandone tudo aquilo que você deseja ganhar de modo ilícito e busque ao Senhor. É assim, meus irmãos, que nós encerramos o estudo de hoje e na próxima semana estaremos aqui mais uma vez. Antes de encerrarmos, vamos orar mais uma vez, curve sua cabeça, esteja orando conosco. Santíssimo Deus e eterno Pai, pedimos a Tua graça soberana sobre nós. Ó Deus, vem e sopra sobre nós Teu sopro, nos renova como Tua igreja, Senhor. Nos faz perceber, Senhor, da fragilidade daqueles que buscam, ó Deus, o pecado, e das vezes que nós mesmos, Senhor, buscamos a riqueza pela riqueza, buscamos, Senhor, a nossa satisfação, não importa quem esteja na nossa frente. Ó Deus, não nos deixa, Senhor, cair nos pecados dos caldeus, assim também como não nos deixa, Senhor, cair nos mesmos pecados do povo de Judá, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a aprender com estes erros. Ó Deus, nos perdoa dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a vencer cada tentação, cada mal que se levanta, Deus, para nos consumir e nos iludir. Ó Deus, é assim que oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e até a próxima semana. Espero você aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau.